Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um vídeo sobre a Janja. A Janja viajou de novo para gastar o nosso dinheiro, o dinheiro dos pagadores de impostos. Ela já foi para Roma, já foi para o Japão, já foi para Paris, ver o Macron. Me parece que ela vai se encontrar com o Macron novamente na Rússia e por aí vai. Bom, você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Voltou o Janja Tour e a primeira-dama embarcou para Moscou nesta sexta-feira, 6 dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participará da cerimônia dos 80 anos do dia da vitória entre o dia 8 e 10 de maio. A assessoria de Janja informou que ela cumprirá uma agenda própria, mas não existem detalhes publicados no site do Planalto, nem transparência sobre os gastos envolvidos. Essa é a segunda vez que a primeira-dama antecipa uma viagem internacional. Em março, ela também se adiantou em relação a Lula em uma missão ao Japão, onde foi divulgado posteriormente que não havia compromissos oficiais. Janja é alvo de críticas por uso de verbas públicas em viagens, como os R$34 mil em passagens para Roma e diárias de R$18 mil para assessores em Paris. A ausência de cargo oficial e a falta de transparência geraram reações estritas. Lula defendeu a primeira-dama quando foi questionado no passado. Ele estava no Vietnã, ela foi para a França e disse que, abre aspas, a mulher de Lula não nasceu para ser dona de casa e vai fazer o que quiser, fecha aspas. Doutor Marcília, a senhora Janja da Silva é a esposa do presidente da República, não tem cargo oficial. A Constituição brasileira, em 500 artigos, sequer cita a palavra primeira-dama, e mesmo assim ela criou um gabinete paralelo que custa mais de R$1 milhão por ano, está viajando representando o Brasil afora, torrando milhares de reais, e agora se antecipa pela segunda vez de uma semana com dinheiro público, com o avião da FAB para visitar Moscou, sem a gente não tem o direito sequer de saber o que ela vai fazer por lá. Agora, imagina se isso tivesse acontecido com a senhora Michele Bolsonaro. Quantas liminares? Eu acho que assim, o STF teria dado ordem de abater o avião que estava levando ela para lá, né? Tipo, andar de volta. Passou e dando volta, pode mandar o piloto dar marcha ré, assim. Volta. Sim, do ponto de vista jurídico, em quantos artigos isso se enquadra, na sua opinião? Pois é, Cauti. Pô, é um negócio incrível. Aliás, eu não tenho dúvida se a Janja é mesmo a primeira-dama. Primeira drama. Eu acho que a gente tem que começar a chamar de primeira-drama, porque é um drama tê-la como primeira-dama. Mas eu não sei se o primeira-dama não é o Geraldo. Eu até agora não consegui decidir se a primeira-dama não é o Geraldo e ela é, de fato, ali uma ministra, ao menos uma ministra informal, uma ministra opaca, uma ministra, enfim, das sombras do governo Lula. Sombras não faltam nesse governo, então, enfim, acho que isso é absolutamente normal. Agora, do ponto de vista legal, ela continua sendo a primeira-dama, mesmo que assim não haja, ou assim não esperem dela. O que ela vai fazer, portanto, lá, ou o que ela gasta lá é literalmente da nossa conta, porque nós é que pagamos. Então, aquilo que ela vai fazer precisa ter interesse público e aquilo que ela gasta precisa ter prestação de contas. E esse é o grande ponto, que as pessoas ficam um pouco alheias, não só as pessoas, mas a PGR. Outro dia a PGR chegou ao absurdo de dizer, não, isso é natural, isso é normal, ela não precisa prestar contas. Como que ela não precisa prestar contas? Ela tem sim de prestar contas, e vou dizer mais. A gente estava falando do princípio da moralidade, está aqui de novo o princípio da moralidade, de uma primeira-dama ir viajar para Moscou, não contar
contar para a gente o que vai fazer e a gente não controlar os gastos dela. E quando o presidente da República, que é quem a mandou para lá, é questionado, ele diz que ela não é uma dona de casa, como se isso fosse um demérito para alguém, ou como se, ao não ser dona de casa, ela devesse ser alguém que nós pagamos. Quer dizer, a independência, então, da Janja, enquanto uma mulher que não vai ser dona de casa, é bancada por mim, por vocês que nos ouvem. Nós é que vamos bancar a independência da Janja? Poxa, é o Lula que tem que bancar a independência dela ou ela própria, com as próprias pernas, braços que são absolutamente capazes de se sustentar. Então, isso tudo fere o princípio da moralidade, de novo, como a gente já falou a respeito desse mesmo caso agora há pouco, e fere também o princípio da publicidade, que também está no artigo 37 da Constituição e que, ao não ser cumprido, como nesse caso da Janja, porque a sua agenda não é exposta, porque os gastos não são prestados contas, esses princípios feridos da publicidade e da moralidade, isso poderia ou deveria ensejar, no mínimo, uma investigação e, se houver algum excesso e abuso, que provavelmente há, ela deveria ser punida. E não só ela, mas como ela não exerce um cargo público, quem a colocou nessa situação? E a gente sabe quem foi, o Lula. E o Lula, portanto, é quem deveria responder pelos atos dela, os atos que não deveriam ser tomados por ela. Mas a gente está num país em que ministro do STF viaja com a namorada e sequer coloca na lista de passageiros, não é? Então, é difícil aquilo. Não só moralidade é difícil de se explicar num país imoral, como a publicidade é difícil de se explicar num país em que tudo caminha pelas sombras. Concordo com tudo, menos com o fato das sombras, porque essa mulher, a Janja, ela gosta de holofote mesmo, né? De sombra, de holofote, de Champs-Élysées, de Praça de Prospectiva Nevsky, né? Entre outras. Sombra, ela talvez não goste, mas de água fresca, né? Sombra e água fresca. Água fresca ela gosta. Com certeza. E também de caviar e de champanhe. E de hotéis de luxo. Mas deveria ser, né, o responsável, que é o presidente Lula, mas assim, eu francamente, além do fato do STF não querer atuar por evidente comichão com o governo federal, provavelmente mesmo se atuasse, se eu fosse a defesa de Lula, eu optaria pela declaração de inimputabilidade do presidente, porque quem casa com a Janja só pode ser inimputável, claramente, né? Fabi Barroso, sua opinião, depois eu procuro Darcio também, sua opinião como mulher, senão a gente chama de machistas também, sobre essas viagens desenfreadas do Janja, de volta do Janja Tour. O Janjapalooza, né? Ela faz também um tour mundial. Hoje eu tô com um cachorrinho aqui, ó, o pessoal tá falando, é a Brigitte. Começou a falar de Janja, ela começou a tremer. Hoje não é o Pierre que está no meu colo. E até ela sofre. Será taxada para cobrir. Tadinha, a gente vai chegar. Ela tá tremendo. Sei lá por qual motivo, não tá nem chovendo, mas cachorros. Bom, a Janja. Janja é alguém que realmente não decepciona. Eu lembro, Cauti, que um programa nós fizemos e falamos das sandalinhas da humildade dela, da Hermès, que além de tudo, além de caríssima, era horrorosa, né? Então a gente sempre corre o risco de, além dela gastar o nosso dinheiro, fazer o que ninguém sabe, né? Porque nunca é transparente o que Janja faz lá fora, aqui dentro, né, a gente sabe mal mesmo. Mas lá fora, além de tudo isso, a gente precisa ficar pedindo para ela não xingar os outros, como ela fez com o Musk, né? Que até hoje, por que ela não vai para a América? Por que ela não vai dar uma voltinha lá nos Estados Unidos, dar uma testadinha no negocinho rapidinho lá? Né? Eu acho importante. Agora, é também preocupante a questão, a gente falou aqui de gasto, a gente falou da questão internacional, mas algo que me chama a atenção. Seria ela uma espiã? Não estou zoando, eu estou falando a verdade, tá, gente? Porque eu acho que ela deveria ter explicações e acho que deveria, inclusive, ter uma comissão, sei lá, o governo petista gosta tanto, né, de criar essas coisas, já que vai
pega uma das que não serve para nada e faz uma comissão para dar uma apurada. Ô Lula, você nunca prestou atenção nessas coisas, não? Não tem medo? Não tem receio? Muita confiança, hein, senhor? Eu ficaria com o pé atrás. Eu acho que mais do que espiã é uma infiltrada, porque toda vez que a Janja fala, atua ou viaja, o governo perde algumas centenas, milhares de votos. Então, deve ser uma santa aliança entre ela e o Sidônio para permitir que a direita volte ao poder em 26, não é, Darcio? Pois é, eu pensei nisso, em arma secreta. Mas eu ia fazer um comentário sobre o dono da lancha, né, que é o Cabeça Branca, mas antes disso eu preciso... O que foi, Marcílio? Pode? Desculpa, gente. Perdão, eu vou me manter sério. Fabi, deixa eu dar uma olhada na Brigitte direito. Pelo amor de Deus, hein? A gente tá num ambiente, num momento que essas coisas de... Isso tá parecendo o Pierre... Seria Brigitte Hilton ou não, né? Pelo amor de Deus. Mas voltando ao nosso assunto aqui. O Bracarense, é o dono da lancha, mas não é o dono do sítio nem do triplex, não é isso? Mas deve ser do amigo também. Enfim, gente, olha só. Falando sério agora. Ela pode ser uma arma secreta, pode. Mas, o Pierre aí, ó. Percebo. Posso provar, tá? Obrigado. Esse é o Pierre. Tomei um susto. O Zelensky não quis conversar com o Lula lá em Roma. Perceba, isso aconteceu recentemente. Ele não quis conversar com o Lula porque o Lula estaria em Moscou, mas essa foi a desculpa utilizada. É bom lembrar que o Zelensky e o Trump se encontraram, porque, embora seja uma viagem para o funeral do Papa, nesse momento é óbvio que os líderes vão conversar. O Papa é também um chefe de Estado. Esse é um momento de relação internacional. E a Rússia está em guerra. Ninguém manda a esposa para um país em guerra, né? Tem que amar muito a esposa para mandar a esposa para um país em guerra. Vamos pensar assim. Então, assim, tem alguma coisa sendo construída nesse processo. Essa viagem do Lula para a Rússia, ela não é à toa, né? É claro que a pauta chega por conta do excesso de viagens da Janja, mas é bom que seja assim, porque isso faz com que a gente comece a observar o que não está sendo dito, sobretudo pela imprensa. Tem algo sendo desenhado, a recusa do Zelensky falar com Lula mostra o tamanho do Lula na diplomacia mundial, e essa costura é muito séria e vamos ficar atentos a esse processo dessa viagem, porque aparentemente nessa relação de conflitos pode ser que o Brasil esteja tomando o caminho errado da história. Enfim, essa é a parte séria da conversa, né? Com certeza, porque lembramos também, né, gente, pequena parêntese da nossa pauta, o Lula vai para Moscou para a celebração no Dia da Vitória, né, que é do dia 8 ao 10 de maio, que é o dia que os russos celebram a vitória contra os nazistas. Só que ninguém está indo, nenhum país normal, civilizado, está indo para a Rússia nesse momento, porque a Rússia é um país invasor que violou o artigo 1 da Carta da ONU, né, que é a proibição do uso da força nas relações internacionais, e invadiu outro estado, um crime de agressão. Putin está sendo procurado pela Corte Penal Internacional, então Lula vai estar no palanque da Praça Vermelha, junto com os ditadores dos piores regimes do mundo. Vai ter gente, o ditador da Bielorrússia, vai ter gente do Irã, do Turcomenistão, essa turminha legal da Coreia do Norte e tal. Então, assim, Lula está indo na Rússia para representar o Brasil numa reunião de sanguinários, né? Então, e mandou a Janja só para fazer turismo, né? Então, curte um pouco aí que depois eu chego para se reunir com a barra pesada. Então, é interessante esse ponto também para entender o contexto, porque se fosse só desperdício de dinheiro público, seria suficiente uma nota de repúdio, mas já que o Brasil está se juntando a um bando de açougueiros, né? Aí se torna um problema também para a nossa diplomacia e para a imagem do Brasil mundo afora. Com certeza, muito bem lembrado, né, pelo Dácio, né? Depois de Paris, depois do Japão, depois da Itália, Roma, que mais? Para onde que a Janja foi? Bom, deve ter ido para outros lugares aí que eu estou me esquecendo agora, mas o fato é que a Janja foi para Moscou.
foi para a Rússia. A Janja, ela foi sem o Lula. Ela decidiu ir uma semana antes do seu marido, da comitiva oficial. E o que é que ela vai fazer lá? Ela vai visitar museus, né? Vai fazer lá aquele tour por a cidade lá de Moscou, fazer algumas visitas e tudo mais. Segundo a equipe dela, tem uma agenda aí para ser cumprida com algumas fundações, enfim. O fato é que a Janja, ela foi antes do Lula. Ela foi antes porque ela quer, nessas viagens que ela faz, ela quer justamente turistar, né? Ela quer turistar no pretexto de estar ali sendo uma membro do governo, né? Só que aí ela está gastando o dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, né? Porque essa ida dela tem um preço, está custando dinheiro. E esse dinheiro sai do nosso bolso. Então, nós estamos bancando a Janja lá em Moscou, agora, nesse momento, porque ela já desembarcou em Moscou. E assim como nós bancamos, a gente bancou ela em Paris, a gente bancou a ida dela na Itália, em Roma, a gente bancou a ida dela no Japão, né? Depois de Moscou, me parece que o Lula vai para a Índia e muito provavelmente para a Índia, não é para a China, né? É Índia ou China? Eu acho que é China. Muito provavelmente ela vai junto, a gente vai bancar também, além do Lula, bancar a Janja também, e mais essa viagem. E aí vai. Enquanto o pau tá comendo aqui de corrupção no governo e tudo mais, roubo no governo, roubo no INSS, fraudes, a Janja tá em mais uma das suas viagens, né? E você viu aí como é cômico, né? As falas da Janja, né? Falando tudo errado, né? E tudo mais, tal. Será que ela vai se encontrar com Macron? Ela vai se encontrar com Macron? Será que o Macron vai para Moscou ver a Janja? Seria interessante, né? O encontro do Macron com a Janja lá em Moscou. Será que eles iriam se cumprimentar? Será que ela foi 5 dias antes na frente do Lula para se encontrar com alguém? Será que o Macron já está por lá também? Tem que dar uma sondada nisso aí, porque isso pode ser que esteja acontecendo embaixo dos nossos olhos. Ai. O fato é que a Janja foi para mais uma viagem aí, mais uma gastança, e isso vai sair do nosso bolso, evidentemente. E muito provavelmente ela vai seguir a comitiva oficial do Lula pelo mundo. E como primeira-dama, evidentemente, né? Então é isso. Mais uma viagemzinha da Janja aí. A Janja que eu acho que ela só perde pra Dilma, né? Nessas falas dela. É a Janja. É a nossa primeira dama. É o que nós temos para hoje. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.